Oi, gente, eu venho lendo sobre isso, estou acompanhando as notícias e essa reportagem é super interessante, que é uma revista de divulgação científica escrita pelo Bruno Garatoni, né, que é vencedor de 12 prêmios de jornalismo e é o editor da Super, que é uma revista voltada para isso. É um artigo muito revelador, porque ele toca no ponto central de se o vírus tem adenovírus replicante ou não em sua fase final. E na verdade a questão interessante aí e curiosa é que como nenhum de nós teve acesso ao relatório completo do Instituto Gamaleya para poder examinar se na versão final da vacina ele tem adenovírus replicante, nós não podemos fazer essa afirmação. O que nós podemos analisar do ponto de vista político é que existem comportamentos tanto da Anvisa quanto do governo russo que são questionáveis. E existem questões geopolíticas comprovadas. Do ponto de vista técnico, como bem diz o Bruno Garatoni, existem dúvidas. Inclusive sobre o fato de que e uma coisa que ele aponta logo no final aqui do artigo dele, né? Aqui, ó, ao barrar a importação da vacina Sputnik, a Anvisa alegou que ela contém vírus replicante, adenovírus capaz de reprodução, e isso supostamente acontece pelo processo de reversão e tal. Ou seja, a Anvisa diz isso com base no relatório, né? E aí, esse adenovírus replicante, segundo eles, foi detectado em todos os lotes apresentados da vacina, né? Todos os laudos de qualidade e tal. E aí, os russos, né? Dizem que o centro de Gamaleya, os russos negam categoricamente que a vacina tenha vírus replicante. E nós não podemos examinar o relatório completo, e a Anvisa, inclusive, foi questionada sobre isso, né? Se poderia, a Super pediu para a Anvisa que compartilhasse o documento na íntegra, e a Anvisa não declinou em fazê-lo, e respondeu a Super Interessante, dizendo que o documento pertence ao Instituto Gamaleya e que eles não poderiam compartilhar. A reportagem depois entrou em contato por telefone com o Russian Direct Investment Fund, que é o responsável pelo desenvolvimento do Sputnik, e pediram acesso ao documento que foi fornecido à Anvisa. Ou seja, eles pediram para a Anvisa disse que não vai dar, eles estão agora pedindo para o Instituto Russo. Isso é muito importante pelo seguinte: pode ser que em uma das fases da vacina o adenovírus esteja replicante, mas na versão final eles não esteja. Ou ele está replicante sempre e o Instituto Russo mentiu. Vamos às hipóteses. Se o Instituto Russo mentiu, ele está sempre replicante, inclusive nas vacinas que estão sendo distribuídas na Argentina, na Rússia, no México, em vários outros países pelo mundo, né? Isso significa um crime sanitário gravíssimo cometido pelo Instituto Russo. Porque o Instituto Russo está, repare só, afirmando categoricamente que não tem adenovírus replicante na fase final da vacina, né? E a Anvisa está dizendo diferente. Essa é uma questão objetiva. Você olha o relatório e você vai descobrir. Se você fizer exames, né, se você fizer um estudo na vacina sobre isso, você vai descobrir isso. Então essa é uma questão que a gente vai acabar descobrindo. E nesse momento, olha só o que diz o Bruno no final, né? Uma leitura mais atenta do comunicado russo permite entrever uma possível explicação. Os controles de qualidade existentes garantem que nenhuma RCA possa existir na vacina Sputnik. Antes da inspeção da equipe da Anvisa, recebeu um ofício do Centro Gamaleya, datado de 26 de março, que diz claramente: além disso, gostaríamos de informar que durante a liberação da vacina, no local do centro e no local do contrato, nenhum único lote contendo RCA, que é o replicante, foi registrado. Os russos parecem estar se referindo ao resultado final, com as vacinas prontas, a fase final da vacina. Talvez o suposto documento do Instituto Gamaleya, aquele que, segundo a Anvisa, estimula um limite de vírus replicante relativamente alto, esse aqui, de partículas virais, se refere a uma etapa anterior no tempo em que o Sputnik ainda estava em desenvolvimento e ou anterior no processo. Descreva alguma etapa produtiva que antecede os estados de purificação da vacina, por exemplo. É uma possibilidade.
O Bruno não sabe, porque ele não teve acesso ao relatório do Instituto Russo, né? Mas como a Anvisa não libera esse documento e o RDF nega categoricamente tudo que envolve o vírus, não dá para saber. Não dá para saber. É exatamente isso. É possível que tanto a Anvisa quanto os russos estejam dizendo a verdade, mas crucialmente enfocando momentos ou trechos diferentes dela. Então, tudo que a Anvisa liberou na quinta-feira não resolve esse problema, porque você precisaria, e é isso que, do relatório russo inteiro, totalmente disponível para qualquer pessoa examinar, e aí especialistas vão examinar e vão ver quem é que está dizendo a razão, quem é que está com a razão. Na fase final da vacina, tem adenovírus replicante? Se tiver, o Instituto Russo cometeu um crime sanitário. Se não tiver, e se só tiver numa fase anterior, a Anvisa teria distorcido a informação, ou seja, pega um trecho da informação que é verdadeiro, mas não esclarecido que na versão final não tem. Essa é uma questão técnica, objetiva, e que nós não temos condições, e mais, eu vou dizer uma coisa, se a pessoa chega e afirma, eu acredito 100% no Instituto Russo, é uma profissão de fé. Você não tem como assegurar. Se a pessoa chega e diz, eu acredito totalmente na Anvisa, você não teve o relatório da Anvisa para afirmar. Diante disso, o que é que nós podemos afirmar em relação às duas instituições? Indícios de problemas, em ambas. Eu levantei os problemas dos agrotóxicos, que mostram uma flexibilidade muito grande da Anvisa com agrotóxicos banidos em outros países. É um indício complicado. Eu mostrei inquestionalmente que os Estados Unidos lutou para bloquear a vacina russa, admitido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Isso mostra que tem uma pressão política ali. Mas também é verdade que a Rússia proibiu inspetores de visitarem o Instituto Gamaleya e investigarem aquele local. É verdade também que a Rússia, se tiver qualquer problema com a vacina, um governo autoritário como o do Putin estaria muito interessado em querer evitar que esse problema fosse divulgado. E todo mundo sabe aqui no canal que eu não tenho nenhuma simpatia pelo Putin, inclusive já deixei isso claro em muitos vídeos. Isso leva à questão seguinte, de que nós, de fato, ainda não sabemos. Nós não sabemos. Inclusive, quando eu fiz o primeiro vídeo e relatei sobre o estudo do Lancet, que de fato diz que a vacina é segura, que tem 91% de eficácia e tal, tem questionamento de que o estudo que foi feito pelo Lancet é de um lote que é diferente do lote que está sendo utilizado para análise em outros lugares, o que cria um problema seríssimo, porque se isso for verdade, isso invalida a questão do estudo do Lancet, que na época que eu fiz o vídeo eu não sabia, mas percebe, eu não vou tirar aquele vídeo porque o estudo do Lancet diz de fato aquilo que eu disse no vídeo. O fato é que do ponto de vista técnico a gente não sabe, mas tudo o que eu disse nos meus vídeos do ponto de vista político e geopolítico é absolutamente verdadeiro. O Departamento de Estado dos Estados Unidos tentou e vem tentando evitar que a vacina russa seja distribuída porque a vacina russa está sendo utilizada pela Rússia como um instrumento geopolítico. E os Estados Unidos atuou de forma imperialista tentando impedir isso. Isso não é uma opinião, é um fato. É um fato também que o presidente da República, Jair Bolsonaro, colocou uma ação para bloquear a vacina russa antes de ter acesso ao relatório técnico da Anvisa. O que significa que Bolsonaro foi motivado não por uma orientação técnica da Anvisa, mas motivado politicamente. É verdade também que o Putin tem motivações políticas para, mesmo sem ter vacinado toda a população do seu próprio país, vender a vacina russa como um instrumento de aumento da sua influência política em outros países. Uma dimensão imperial do ponto de vista russo. Isso significa, gente, que a gente deve ter muita cautela nesse momento de fazer afirmações do ponto de vista técnico. Tanto quem está acreditando totalmente na Anvisa, tanto quem está acreditando totalmente no Instituto Russo. O ideal agora é ter cautela. Agora, do ponto de vista da pressão política que eu afirmei em meus vídeos dos Estados Unidos e do Bolsonaro, inclusive quando ele chamou de vacina e tentou bloquear a Coronavac, que agora foi aprovada, isso não é uma opinião.
eu estava coberto, e estou coberto de razão naquela análise, porque de fato isso é verdadeiro. Existem sim evidências de que a Anvisa pode e é suscetível à pressão política. Isso foi admitido até numa live por pessoas da Anvisa quando foram questionados pelos agrotóxicos. Teve gente da área que disse: olha, a questão dos agrotóxicos envolve o Ministério, outros ministérios, outras áreas do governo, tem outras questões envolvidas aí, meio que admitindo que pressões são capazes de influenciar o relatório. Claro que eles não admitiram textualmente, mas isso fica subentendido pelas falas. Então, percebam, a gente tem que ter uma postura cética nesse momento. Cética. Desconfiar da Anvisa. Eu tinha muitos motivos para desconfiar da Anvisa, já desde o caso da Brasce. O diretor da Anvisa, um cara declaradamente contrário à dimensão medicinal do que a Brasce produz, e por isso a gente tem que ter uma postura cética. Nós ainda não sabemos. E se a Anvisa tiver escolhido uma parte para distorcer, a Anvisa merece uma punição grave por isso. E o Instituto Gamaleya está ameaçando processar a Anvisa por difamação. Se o Instituto Gamaleya tiver mentido sobre o caráter adenoreplicante do vírus em relação à fase final da vacina, isso é crime sanitário gravíssimo. Poderia ser considerado, inclusive, um crime humanitário. Aparentemente, quase que mais de 60 milhões de pessoas tomaram a vacina, e se tiver um adenovírus replicante, isso pode ter efeitos deletérios para a saúde, efeitos ruins para a saúde. Eu recomendo, de fato, que as pessoas tenham cautela nas afirmações técnicas, mas tenham firmeza nas afirmações políticas, porque a dimensão política e geopolítica desse caso é inquestionável. Já a dimensão técnica precisa ser esclarecida. E o artigo que está na Super Interessante é muito bom para refletir sobre isso. E não achem que apresentações parciais de documentação resolvem essa questão. Porque não resolvem. A gente teria que ver a documentação na íntegra, total, e mais do que isso, a dúvida ficou tão grande que eu acho que agora tem que acontecer testes com a vacina, novos testes, desenvolvidos por vários outros institutos, para poder chegar ao fundo em relação a essa resposta. Porque nós estamos falando de mais de 60 milhões de pessoas que já tomaram essa vacina. E se tiverem problemas de saúde decorrentes disso, o Instituto Gamaleya tem que ser responsabilizado. Assim como, se a Anvisa tiver distorcido isso para poder negar, também tem que ser responsabilizado. Nós temos que chegar ao fundo dessa questão. Mas as minhas críticas políticas eu mantenho irrestritamente. Não mudo nenhuma vírgula. Porque o caso dos agrotóxicos fica absolutamente evidente uma flexibilização muito perigosa. A perseguição que aconteceu com a Brasce tem elementos claramente motivados pela executiva da empresa, então esse é um aspecto complicado, e as ações dos Estados Unidos e de Bolsonaro também mostram a dimensão política, assim como a atitude do Vladimir Putin e do governo russo mostram uma dimensão geopolítica. E a politização das vacinas é um fato. A realidade desse impasse é uma coisa que vai ser esclarecida futuramente, e tomara que seja esclarecida e que quem errou, que pague pelos seus erros, né? E que também busque se reparar o dano que foi provocado. Porque se foi o Instituto Russo que provocou o dano, que ele repara com as pessoas que já tomaram a vacina, e se foi a Anvisa que vai ter o dano de ter atrasado a vacinação de pessoas em território nacional. É uma questão altamente complexa, e eu recomendaria as pessoas evitarem profissão de fé, evitarem acreditar 100% na Anvisa, ou evitarem acreditar 100% no Instituto Gamaleya, e treinar e talvez estimular uma postura cética. Não em relação a questões políticas que a gente tem evidências muito poderosas, mas em relação a questões que a gente ainda está processualmente lendo e compreendendo. É isso que eu tinha a dizer, e essas preocupações são compartilhadas por especialistas da vigilância sanitária, epidemiologistas e outras pessoas com quem eu tenho conversado. São preocupações que existem e que precisam ser esclarecidas.
Eu sou André Teixeira Jacobina, você está no canal A Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um novo vídeo. E a Super Interessante disse que até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, eles não receberam novas informações. Isso pode se alterar amanhã, hoje mesmo, um pouco mais tarde, ou em outro momento, que eu estou gravando esse vídeo pela manhã e vou soltar só à tarde, né? Então, coisas podem mudar daqui até lá e nós vamos estar acompanhando. Um abração e até o próximo vídeo. E se lembre sempre de se inscrever no meu curso sobre Marx, né? Superar uma visão do senso comum sobre o pensamento marxista e divulgar esse curso, que isso é muito importante para a gente aqui no canal. Um abração e até breve. Tchau, tchau.